Abra o teu coração. Tenho certeza que o Senhor tem algo para nós nessa manhã. Amém? Fica à vontade, Paula. Está nervosa? É assim mesmo. Nunca passa. É assim, nunca passa. 30 anos, 40 anos de ministério, nunca passa. É responsabilidade. Prazer ter você aqui. Amém. Muito obrigada pelo convite. Para mim é muito especial. A pastora Tânia, como ela falou, ela é uma mãe para mim, me ensinou a cozinhar, me ensinou muita coisa, mais do que cozinhar. Mas minha comida nunca ficou boa igual a dela. Nunca. Principalmente o feijão. Não consigo fazer igual. Mas é um privilégio estar aqui essa manhã e um privilégio que me deixa muito nervosa. Faz muito tempo que eu não prego, mas que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês através da palavra dele, que não seja eu, mas seja o Senhor, o Espírito Santo. E vamos orar então mais uma vez. Peço que vocês fechem seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, essa manhã, pela tua graça, pela tua fidelidade, pelo seu amor, com o qual alcançou cada um de nós que se encontra aqui essa manhã, ó Deus. O Senhor nos trouxe, o Senhor faz tudo com um propósito, Pai. E eu te peço que esse propósito teu se cumpra essa manhã, Senhor, na vida de cada um de nós, que é a sua palavra, Senhor, sendo lançada mais uma vez nesse lugar no coração nosso. Mas, Senhor, que a sua palavra venha cair, Senhor, como semente, não num solo, Senhor, de pedra, nem num solo de pouca areia, mas que venha cair num solo fértil, Senhor. Que os nossos corações sejam um solo fértil para que a sua palavra, Senhor, ela crie, Senhor, raízes profundas e cresça e traga o fruto devido, Senhor. Te peço pela tua graça, tua misericórdia, que o Senhor possa usar a minha vida para expor a sua palavra. E que toda a glória, Senhor, toda a honra seja dada somente ao seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa manhã é cheio do Espírito. E eu queria que vocês abrissem na carta de Paulo aos Efésios, aos cristãos de Éfeso. A gente vai ver um panorama geral da carta para depois cair nos versículos famosos. Bom, mas enquanto vocês abrem, eu queria deixar uma pergunta no ar para que vocês pensem durante essa pregação. Se você pudesse resumir a expressão cheio do Espírito ou cheios do Espírito em apenas uma palavra, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Primeira coisa, cheio do Espírito, o que você imagina? Qual a primeira coisa? E fique com esse pensamento aí, a gente vai ver se o nosso pensamento está construído correto, ou mais ou menos correto, ou incorreto. Então, a gente vai ver sobre cheios do Espírito essa manhã. Mas antes eu queria, com vocês, passar um panorama da carta geral de Éfeso, para que a gente possa entender bem o que significa ser cheios do Espírito. E o contexto geral é que a carta do apóstolo é uma carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, e ela começa com uma profunda, essa palavra estranha, doxologia, mas é um hino de adoração à Trindade. Nós cantamos aqui a segunda música, se chama Efésios 1, que é justamente essa parte do texto que fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma adoração que Paulo está fazendo, uma expressão profunda de adoração à Trindade. Ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a obra do Senhor através de cada um deles. Então fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos. O propósito pelo qual Deus nos escolheu é para que sejamos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. E aí ele vai falando da obra de redenção de Cristo em nossas vidas. Então ele vai falando sobre o milagre de salvação, o plano de Deus para salvar-nos. Nós sabemos lá em Gênesis que o representante da humanidade era Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram a Deus, e porque eles eram nossos representantes, todos que nascem a partir de então
nascem em pecado, e por isso nós nascemos pecadores. Quem merece ir ao inferno? Todos que nasceram. Porque nós nascemos em pecado. Nós não pecamos por causa do nosso ambiente do qual nós vivemos, mas nós pecamos simplesmente porque somos pecadores. A nossa inclinação natural é ao pecado. E o plano de salvação de Deus é algo que ninguém poderia imaginar, porque é o próprio Deus vindo. Ele tinha total direito de nos condenar ao inferno, porque nós somos dignos ao inferno, porque ele é um Deus santo e nós somos pecadores. Mas Deus, ele tem um plano maravilhoso, que esse plano é o próprio Filho dele vir, o próprio Deus morrendo em nosso lugar, pagando o preço pelo nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo vem e paga então o preço para que nós pudéssemos ser salvos. Então nessa primeira parte Paulo ele fala sobre essa salvação. E ele segue então falando no capítulo 2 sobre propriamente a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era composta por judeus convertidos e por gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus. Só que existe um grande ponto-chave nisso. Por quê? Porque judeus e não judeus se odiavam. Eles simplesmente não... Era uma convivência insuportável. Tanto que quando a gente vai lá para o Novo Testamento, para os Evangelhos, a gente vê os judeus chamando aos gentios de cães. E isso para eles era um xingamento. E você vê também do outro lado o preconceito, também no Novo Testamento, dos gentios para com os judeus. Existia toda uma diferença de cultura, uma diferença de religião, de maneira que eles eram inimigos declarados. Era uma barreira gigantesca. Seria, hoje em dia, a mesma coisa que uma barreira entre ucranianos e russos. Seria uma barreira entre palestinos e israelenses, comparado a isso, de tão forte que era essa barreira. Mas nessa igreja de Éfeso existia os dois. Era uma cidade que não era uma cidade judia, então você tinha a maioria de gentios, mas também você tinha nessa cidade judeus que haviam se convertido convivendo na mesma igreja, e imagina o problema que isso era. Quantos de vocês, não sei se vocês vão querer levantar a mão ou não, já tiveram problema com alguém da igreja? Provavelmente todos. Por quê? Porque são pessoas diferentes, têm pensamentos diferentes, têm costumes diferentes, e por causa disso, isso gera atrito. Então, Paulo começa a falar diretamente a esse grupo de cristãos tão variados e odiosos entre si. E para que não haja esse ódio, então, Paulo, no capítulo 2, ele começa a falar que todos nós somos pecadores, que é o que eu estava falando no começo. Então, tanto gentios como judeus são pecadores iguais, nasceram em pecado igual, assim como eu e você também, igualmente somos pecadores, não tem diferença entre nós, não tem alguém que Deus olhar, você é bonzinho e tal, não. Todos nós somos potencialmente iguais para o pecado, porque nós somos pecadores. E Paulo começa trazendo isso, judeus e gentios, vocês são pecadores iguais. E o mesmo Deus que alcançou os judeus, alcançou os gentios. Então, ele começa a tratar isso, lembrá-los que Cristo derruba todas as barreiras. Quando somos salvos em Cristo, todas essas barreiras são derrubadas. Eu amo esse texto, porque é um texto ótimo para lidar com diferenças na igreja e com o nosso coração, que às vezes pensa que é melhor que o outro, colocar, eu sou tão pecadora quanto essa pessoa que me feriu. E Paulo, então, ele começa a falar, mas agora em Cristo, falando sobre essa diferença que eles tinham, essa inimizade que eles tinham entre eles, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, isso é, os gentios que não tinham a lei, foram aproximados pelo sangue de Jesus, porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só. E na sua carne, e aí está no versículo 14, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criassem em si uma só humanidade, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando Cristo evangelizou a paz a vocês, os que estavam longe, que é os gentios, e a paz também aos que estavam perto, os judeus, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. E ele fala então, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos,
mas concidadãos dos santos, isso é, nós agora, que somos salvos em Cristo, nós somos cidadãos da mesma pátria, concidadãos dos santos. Então, nós fazemos parte do mesmo reino, o reino de Deus. Quem é nosso rei? O Senhor, certo? Então, nós somos parte agora da mesma cidade, somos concidadãos. Não somos mais de cidades diferentes. Dos santos, membros da mesma família, nós somos da mesma família. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque sendo membros da mesma família, a família que nós temos aqui na Terra é uma família que, quando a gente chegar no céu, já não vai ser mais. Mas a família de sangue, que é o sangue de Cristo, é muito mais forte do que a família do sangue biológico, porque o sangue de Jesus nos uniu pela eternidade. Então, nós somos irmãos pela eternidade, e esse laço é muito mais forte do que qualquer diferença que possa ter entre nós. Então, somos cidadãos do mesmo reino, membros da mesma família, irmãos, e edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos, isso é, sobre a mesma verdade, que é a palavra de Deus. Nós somos, então, edificados na mesma verdade. E nele todo edifício bem ajustado cresce em um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês, sendo edificados, juntos uns com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. E eu também gosto muito disso, porque essa figura de que nós somos um edifício é como se Paulo estivesse falando que cada um de nós somos uma pedra, ok? Eu sou uma pedra, a pastora também é uma pedra, além de outra pedra, e assim por diante. E nessa época, os edifícios eram construídos com pedras, e pedras, muitas vezes, que não eram lavradas, não eram pedras trabalhadas. Então, eram pedras desiguais, eram pedras diferentes uma da outra. E para quem entende de construção aqui, sabe que para poder construir um edifício assim, você precisa assentar essas pedras rústicas uma à outra, é necessário que haja atritos entre essas pedras. Então, são pedras diferentes que vão entrar em atrito uma com a outra, até poder se encaixar perfeitamente para que o edifício possa ser, então, construído. Então, o que o Senhor está dizendo? Jesus, ele é a base sobre a qual todos nós estamos fundamentados, sobre a qual nós estamos sendo edificados. Cada um de nós é uma pedra que é diferente da outra, que tem costumes diferentes dos outros. Nós somos diferentes, nós temos coisas diferentes que vão entrar em atrito. Mas, ao a gente superar esse atrito, os problemas, por isso lá em Provérbios fala que ferro com ferro se afia, a gente vai ser ajustado no Senhor e vai ser construído. A gente vai ser edificado de maneira que a nossa união a união de pedras diferentes vai revelar a glória de Deus. Por que revelar a glória de Deus? Porque pessoas tão diferentes, como pode pessoas tão diferentes uma da outra viverem em unidade, em amor, viverem em comunhão? E é isso que vai fazer com que o mundo veja a glória de Deus. E por isso que fala que morada de Deus no Espírito é no meio dessas diferenças que a gente aprende a conviver e aprende a amar e aprende a ceder ao outro, que Deus manifesta a sua glória ao mundo. O mundo vendo esse amor, essa unidade em meio às diferenças. Isso faz lembrar da oração sacerdotal de Jesus em João 17. Vocês lembram o que o Senhor fala nessa oração? Qual a intercessão de Jesus por nós, todos os que viríamos a crer e todos os que estavam crendo? Que nós fôssemos um, aperfeiçoados em amor, que fôssemos um, e assim como Ele e o Pai são um, assim como a Trindade é uma, Deus é um, em 3 pessoas, assim também nós somos chamados a sermos um. É a oração de Jesus. E isso também lembra a passagem do Salmo 133, esse famoso salmo que fala: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E ele termina o salmo falando: ali, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, é no meio dessa unidade, desse amor, dessa comunhão, que o Senhor, então, se manifesta e ordena a sua bênção. E Paulo, ele vai desenvolvendo toda a carta aos Efésios, mostrando que essa unidade, ela manifesta a glória de Deus, mas como ela deve ocorrer? Até a gente chegar no capítulo 5, então, ele vai falando sobre a vida de santidade e os efeitos sempre nas relações interpessoais. Mas quando chega no versículo 18, que é o famoso versículo que fala:
E não os embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Esse versículo é muito, muito famoso. E quando eu fui estudar ele, para mim foi um choque, porque meu Deus, eu entendia tudo errado, o que é ser cheio do Espírito. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã com vocês, sobre, então, a vida cheia do Espírito. Mas a gente tem que ter sempre na nossa mente todo esse panorama e também o que nós pensamos que é ser cheio do Espírito. Então, o versículo 18 fala: e não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Primeiramente, estar cheio do Espírito começa em nossos pensamentos. E quando ele faz essa comparação com o vinho, o que Paulo está dizendo, está falando, é assim: olha para uma pessoa embriagada. Ou se algum de vocês, infelizmente, já esteve embriagado, vai saber o que eu quero dizer. Vejam como é totalmente dominado pelo que bebeu. Pois bem, a vida de vocês deve ser o oposto, mas sob o mesmo princípio de controle. Vocês não devem ser controlados por substância, mas pelo Espírito de Deus. Uma pessoa que está embriagada, ela começa a dar vazão para as coisas da própria carne dela. Então, ela vai perdendo a razão, que faz ela refrear certas coisas que ela não faria no seu juízo normal, mas que ela tem vontade de fazer. E, quando está embriagada, então, ela dá vazão a essa vontade de fazer e faz. Porque ela perde o domínio próprio, ela perde o domínio sobre si, nesse sentido. O que já está na mente dela vai acontecer quando a pessoa se embriaga, porque ela perde a razão. Mas estar cheio do Espírito é justamente o contrário. Estar cheio do Espírito está conectado ao domínio próprio. E, em vez de você dar vazão à carne, você vai dar, a partir dos seus pensamentos, vazão ao Espírito. Você vai dar vazão às coisas espirituais. Se a gente for lá para a carta de Paulo aos Gálatas, ele vai falar sobre os frutos da carne, os frutos da carne é o fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um que se manifesta de várias maneiras. É mais ou menos como uma mexerica, que você tem um fruto e vários gomos. Então, o fruto do Espírito é um fruto que ele se manifesta de várias maneiras e que deve se manifestar de todas as maneiras. Porque imagina uma mexerica com um gomo gigante, o outro pequenininho. Não. O fruto do Espírito se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Então, estar cheio do Espírito começa, então, no nosso pensamento cheio das coisas de Deus, que vai se manifestar, então, nas nossas ações, vai ser controlado pelo Espírito de Deus. É como Paulo fala em 2 Coríntios 10:5, levando todo dia nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Por quê? Porque o verbo aqui que Paulo usa versículo 18. De encher do Espírito, esse verbo encher, ele é um verbo que ele traz uma ação contínua. Então, não é algo que eu me encho uma vez, eu estou cheio do Espírito, beleza, vou viver minha vida cheia do Espírito. Não, é algo que a gente precisa fazer constantemente, diariamente. Por isso que lá em Romanos 12 também fala que nós devemos ter a mente transformada todos os dias. Ok? Beleza? Então, começando, cheios do Espírito, é uma vida submetida à vontade de Deus, submetida à vontade do Espírito, dirigida pelo Espírito. Mas o grande ponto aqui é a maneira como nós somos cheios do Espírito. E por que é um grande ponto? Porque é o seguinte, eu não sei se vocês pensam assim, mas eu pensava assim, eu preciso estar cheio do Espírito para poder realizar tal coisa. Eu preciso estar cheio do Espírito para enfrentar tal situação. Eu preciso estar cheio do Espírito para ter uma relação melhor com minha mãe. Eu preciso estar cheio do Espírito para lidar com tal pessoa que é tão difícil para mim. Quantos de vocês pensam assim, eu preciso estar cheio de Espírito para enfrentar tal coisa? A maioria de nós, creio. Ou não sei. Minha cabeça, sim. Mas o que Paulo está falando aqui, vamos começar. E não os embriagueis com vinho, versículo 18 do capítulo 5, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Como? Falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, para que nós sejamos do Espírito, começa aqui,
falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então, para que eu seja cheio do Espírito, eu preciso fazer isso. E eu estava dando uma estudadinha ontem, descobri algo novo também. A gente sempre vai descobrindo algo novo na palavra. Mas quando fala aqui no versículo 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, ele está falando exatamente de música. Só que ele está falando de música aqui no culto de domingo. Ele está falando quando um povo de Deus se congrega para adorar o Senhor. Então, quando a gente vem aqui aos domingos, a gente é chamado a cantar com um só coração ao Senhor. E quando a gente se reúne como igreja para adorar o Senhor através das canções, a gente está sendo cheio do Espírito. Então, começa por aí, indo à igreja e adorando ao Senhor em um só coração. E quando fala um só coração, é o que Jesus fala em espírito e em verdade lá com a mulher samaritana. Uma adoração sincera, uma adoração em que eu não estou cantando mentiras, ou estou cantando por cantar, mas de verdade eu estou cantando, adorando ao Senhor. Isso também é um alerta para o pessoal que é da música também, porque ele está falando, cantando como comunidade. Isso é um alerta para nós, porque significa que quando nós nos reunimos aqui, de domingo, pelo menos, as músicas devem ser músicas que a comunidade consiga cantar junta em um coração. Domingo não é o momento de a gente querer fazer um super solo e a igreja ficar expectante, olhando para a nossa cara. E existe, eu falando com muito cuidado isso, existe muitas canções que são muito bonitas. Mas ela não cumpre esse propósito que fala aqui em Efésios, do domingo, de quando a gente se reúne para adorar o Senhor em um só coração, para que sejamos cheios do Espírito. E eu estava pensando em que músicas talvez não cumpram esse propósito. Eu lembrei de uma música do Diante do Trono, Ouve, Senhor. Não sei se vocês lembram dela. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. É uma música linda que fala lá, que ensina a palavra de Deus, de fato, fala lá do rei Ezequias. Só que é uma música solo, que ela ensina a palavra, mas não é uma música que a igreja inteira consegue cantar facilmente. E adorar em um só coração ao Senhor, que é o chamado nosso a cada domingo. Então, é uma música talvez para um momento de outro momento, mas não um momento da adoração aqui, por exemplo, essas 3 primeiras músicas que a gente fez aqui, em que a igreja é chamada, é convocada a cantar e adorar o Senhor. Ou mesmo essa música do Leonardo Gonçalves, linda, Getsemane foi que meu... É uma música linda, mas super complexa, talvez. Estou jogando ideias, tá, gente? Estou falando que é pecado, não. Mas o chamado nosso para que sejamos cheios do Espírito, ele começa aqui no domingo, escutando a palavra do Senhor e respondendo ao Senhor em um só coração em adoração. Então, para que sejamos cheios do Espírito, o primeiro ponto é, nós precisamos vir à igreja e adorar ao Senhor como um só, como um corpo, em um só coração. Amém? Deixa eu ver aqui onde eu estou. O Espírito Santo manda falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele quer ouvir a voz da dona de casa, do idoso, do trabalhador, da trabalhadora, da criança, se fundindo em uma só melodia de adoração ao Cordeiro. O louvor do culto é o ensaio do coro celestial, onde ninguém vai ficar em silêncio. Eu amei essa frase, eu achei essa frase muito linda, porque é uma verdade. O que nós estamos cantando aqui, nós vamos passar a eternidade como um coro cantando no céu. E aqui é só um ensaio. Então, que nós façamos isso de coração. Enquanto nós fazemos isso, enquanto nós nos reunimos em adoração como corpo de Cristo, somos cheios do Espírito. Segunda coisa, somos cheios do Espírito quando somos gratos em tudo. Versículo 20, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós somos gratos em tudo, nós somos cheios do Espírito. E, novamente, a gente lembrar, nós não temos que ser cheios do Espírito para sermos gratos. Nós somos cheios do Espírito quando nós tomamos a iniciativa intencional de sermos gratos, quando nós praticamos a gratidão. E é importante isso, porque a ingratidão era diretamente ligada, primeiramente, a uma insatisfação com Deus. Se eu não sou grato a Deus, eu estou atacando a suficiência de Deus. Eu estou falando que Deus não é suficiente para a minha vida.
A minha falta de gratidão fala que Deus não é suficiente para a minha vida. E a gente pode ir lá para Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômios, e lembrar do povo de Deus de como ele era ingrato e como nós somos ingratos muitas vezes. E por que é um ataque direto à suficiência de Deus? Porque significa que nós precisamos de mais do que o Senhor. O Senhor não é tudo. Vocês se lembram da parábola do tesouro escondido? Jesus conta essa parábola que um homem ele encontrou no campo um tesouro. E esse tesouro foi tão inestimável para ele que ele foi e vendeu tudo que ele tinha e comprou o campo só para obter aquele tesouro. Ele vendeu feliz tudo que ele tinha. Esse tesouro, ele deve ser o Senhor. Onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Onde está o nosso coração? Se estamos insatisfeitos, estamos dizendo, consciente ou inconscientemente, que Deus não é suficiente nas nossas vidas. E a ingratidão, ele também é um ataque direto à sabedoria de Deus, porque estamos consciente ou inconscientemente dizendo que Ele não sabe o que faz. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor, certo? Então, quando eu sou ingrato, significa que eu estou falando, Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo com a minha vida, porque eu preciso disso, daquele, cadê? Então, o Senhor não é sábio. Eu estou atacando diretamente quem Deus é. No Salmo de 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, certo? Isso significa que se o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, se eu não tenho algo, é porque eu não preciso. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu não tenho algo que eu quero, é porque eu não estou precisando disso. Não significa que eu nunca vou ter, ou significa que nunca vou ter mesmo. A gente não sabe. Mas se o Senhor der, é porque Ele quis dar e Ele sabe o que Ele está fazendo. E se Ele não der, é porque Ele não quis dar e Ele também sabe o que está fazendo. Então, Deus sabe o que Ele faz. E outro versículo que fala muito sobre isso é o de Filipenses 2, se não me engano, que fala, é tudo posso. 2 ou 3? Ou 4, 3. Meu Deus dos dois que eu falei. Filipenses fala, tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo está falando, eu posso passar por angústias, escassez, necessidade, posso passar por momentos de abundância e de tranquilidade, e eu posso passar por tudo isso, porque Deus me fortalece. Ele é suficiente, tanto na escassez quanto na abundância, porque no coração de Paulo, o Senhor era o maior tesouro, e assim deve ser no nosso coração. A ingratidão, ela, então, traz como consequência a crença de que Deus não é suficiente e que Deus não é sábio. E isso é muito sério. E é muito sério porque nós somos seres constantemente insatisfeitos. E é interessante porque quando a gente é insatisfeito com algo e a gente consegue alcançar esse algo, a gente acha, quando eu conseguir tal coisa, eu vou ficar satisfeito. É verdade? Surge outra. Tem uma conhecida nossa que o top de satisfação dela era o que, amor? Da Elaine? Casar. Era casar? O sonho dela era casar, tal. Aí ela casou, teve filhos, tudo, e ela começou a chorar. Ela falou, e agora? O que eu vou fazer? Eu já cansei o que eu queria na vida. E veio a insatisfação, e agora? O que aconteceu? E sempre vai exigir algo mais. Quando a nossa satisfação não é o Senhor, quando a gente conquista aquilo que a gente quer, vem outra coisa, e é um poço sem fundo. Enquanto a nossa satisfação é o Senhor, nós estamos contentes sempre, porque Ele é um Deus constante, que sabe o que faz, enfim. Deus é Deus, né? E a gente pensa, irmãos, que a maneira de ser cheia do Espírito termina aqui, nesse versículo 20. E talvez a gente se esqueça de que a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, como diz o nome, era uma carta. E a carta, ela não tem versículos nem capítulos. Uma carta é uma carta. Não sei se vocês escrevem carta ainda, mas quando você escrevia a carta, você escrevia, você não ficava colocando tópico 1, tópico 2, tópico 3, a não ser que for uma carta de trabalho, né? Mas é uma carta corrida, é uma carta que não tem. E os versículos e capítulos que a gente tem na Bíblia foi colocado em 1200 e lá, acho que 1227. E
esses subtítulos que a gente tem aqui, o fruto das obras, das trevas, da luz, o lar cristão, o marido, mulher, isso foi colocado no século XX para facilitar a gente se encontrar aqui na Bíblia e estudar. Só que muitas vezes isso que facilita atrapalha, porque a gente acha que o assunto terminou, mas o assunto aqui não terminou. E então, quando Paulo fala as maneiras pelas quais nós somos cheios do Espírito, não é somente vindo à igreja e louvando ao Senhor, e nem somente sendo grato, mas continua sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. E eu acho que esse é o grande ponto aqui da carta aos Efésios, é o grande ponto dessa pregação também. Porque essa carta está sempre falando sobre relações interpessoais, sobre a relação com o outro, sobre o superar as diferenças. E quando Paulo fala que para vocês serem cheios do Espírito Santo, vocês precisam sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo, o que significa isso? E a gente vive em dias em que um dos nossos maiores desafios são as relações interpessoais, porque a gente tem um entendimento errado sobre comunhão, sobre perdão e sobre amizade, e principalmente sobre o que isso tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. A gente cai no erro de pensar que a vida do Espírito é justamente isso que eu falava no começo. Eu preciso ficar cheio para suportar esse irmão, para ajudar esse irmão, para viver tal situação, enquanto a gente praticando a sujeição, a gente é cheia do Espírito Santo. E faz anos que a nossa cultura ela nos doutrina ao amor próprio, inclusive dentro da igreja. Quando a gente vai lá para Mateus 22, 39, é o versículo que os cristãos mais têm usado para sustentar a doutrina do amor próprio. É porque fala assim, amarás o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E de maneira sutil, a gente inverte o texto dizendo. Por que a gente inverte o texto? A gente fala, eu preciso me amar primeiro, e só depois que eu me amar primeiro, eu vou conseguir, então, manifestar e transbordar o amor ao próximo. Mas o que Jesus está falando não é isso. Jesus, ele está pressupondo aí não é uma ordem do que nós amamos mais, mas sim de que o fato do ser humano ser caído faz com que ele possua um senso natural de amor próprio. Nós somos obsessivos naturalmente por nós mesmos e pela nossa própria vontade. E pela nossa autopreservação e nosso amor. Até mesmo quando a gente se acha feio, isso é amor próprio. Porque a gente está querendo ser algo mais. E isso sempre manifesta algo de amor próprio. Então, o que Jesus está falando aqui é de direcionar essa intensidade do amor que a gente tem por nós mesmos naturalmente aos outros. Então, o individualismo e a obsessão por si mesmo, por nós mesmos, na verdade, é a raiz de todos os conflitos. Porque tem um irmão que a gente não se dá muito bem. E a gente vai ficar afastado desse irmão porque eu não me dou muito bem com ele. Qual que é o nosso pensamento em relação a isso? Por que a gente se afasta? Eu não quero ter atrito, eu não quero sofrer, essa pessoa me magoou, eu não quero passar por isso novamente. Blá, blá, blá. E uma porção de coisa que a gente coloca. Por quê? Porque a gente quer se preservar. Ou aquele irmão que está sempre pedindo um favor, eu não vou passar nem perto dele, porque eu não quero. Não quero que ele me peça um favor. Abrindo parênteses aqui, é engraçado. A minha sogra, quando ela está na cozinha, ela não pode ver ninguém passar, porque ela pede para fazer alguma coisa. Então, passa pela cozinha. Paulinha, você pode pegar tal coisa? Paulinha, pode fazer coisa. Ou qualquer pessoa, o Gabriel, o irmão dela. E é engraçado, porque o tio do Gabriel, que mora junto com ela, ele fala, eu não vou passar pela cozinha, porque eu não quero que ela me peça alguma coisa para eu fazer. E às vezes eu também faço isso, não posso negar. Mas aqui quando fala, para que nós sejamos cheios do Espírito, nós precisamos sujeitar-nos uns aos outros. Essa palavra sujeitar significa literalmente nos colocar debaixo da autoridade do outro. E aqui quando fala de nos colocar debaixo da autoridade do outro, não está falando da liderança da igreja, está falando de todos. Está falando de todos. É uma postura interior de humildade que todo cristão tem em relação ao seu irmão. Sujeitar-se uns aos outros significa abrir mão dos nossos direitos e do orgulho para servir o próximo. Significa colocar as necessidades dos outros acima das nossas necessidades. E é o oposto
exaltado pela cultura do amor próprio em primeiro lugar. Mas, Paula, então, se eu colocar o outro em primeiro lugar, quem que vai cuidar de mim? O Senhor cuida de nós. E outra coisa, assim como eu sou chamada a colocar a pastora Tânia acima de mim, ela é chamada a colocar eu acima dela. Então, essa cultura que nós deveríamos ter, esse verdadeiro cristianismo é que um cuida do outro de maneira que eu não preciso me preocupar comigo mesma, porque o meu irmão está cuidando de mim assim como eu estou cuidando dele. É isso que é ser igreja, irmãos. E é assim que nós somos cheias do Espírito Santo. Nós somos cheias do Espírito Santo quando nós nos colocamos à disposição do irmão acima das coisas nossas. Quando nós nos sujeitamos, quando nós abrimos mão do nosso direito pelo direito do outro. E as guerras são por causa disso que existem. As nossas brigas são entre os cristãos e não cristãos são justamente porque a gente pensa sempre em primeiro lugar no nosso direito, em vez de abrir mão do nosso direito. Se a gente for lá, não quero falar nenhuma besteira, mas se a gente for lá para a guerra da Ucrânia, se você escuta os motivos dos dois lados, os dois lados têm motivos. Se a gente for para a guerra de Israel com os palestinos, os dois lados têm motivos. A terra foi dada para Israel, tiraram a terra da gente, aí eles também tiraram a nossa. Sempre tem motivos, e sempre existe direito dos dois lados. Existem erros e direitos dos dois lados. E aí, o que eles fazem? Não, vamos abrir mão, vamos lutar. E o que a gente faz na igreja com o nosso irmão? Eu não vou abrir mão da minha vontade, então eu vou me afastar desse irmão, eu vou brigar. Enquanto a Bíblia fala, para que nós sejamos cheios do Espírito, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros e deixar o amor próprio de lado. Exemplo disso, vamos abrir lá em Filipenses, o livro depois aí de Efésios, Filipenses 2, de 1 a 8. Provando que o que eu estou falando não é mentira, tá bom, gente? Mas é a Bíblia. Filipenses 2, de 1 a 8, diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, falando novamente de unidade, a oração de Jesus. Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Novamente, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele não considerou a posição dele de Deus algo que ele se agarraria de modo que ele não viria nos servir. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está falando da humilhação de Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos. O próprio Deus abriu a mão dos seus direitos. Para salvar um bando de pecador, que somos nós, que pecamos todos os dias, mesmo depois de salvos. Ele abriu mão dos seus direitos, ele se esvaziou. Ele era o único que poderia se agarrar aos seus direitos de verdade, porque ele é perfeito, ele é Deus. Mas ele não se agarrou à posição dele de Deus, Criador, soberano dos céus e da terra, o que sustenta e governa todas as coisas. Ele não se ferrou isso e falar, eu não vou me humilhar, porque não vale a pena. Olha eles aí, que ruins que são. Ele não se aferrou a isso. Mas antes ele se entregou, ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo. E aqui fala, sigamos o mesmo exemplo de Cristo, que se esvaziou de si mesmo e morreu na cruz pelos seus inimigos. Que somos nós. E a gente se aferra à nossa pequena posição, à nossa pequena bondade de caráter para falar que o outro estava errado. Então, não. Eu perdoo ele aqui, eu lá, e sigamos a vida separados. Enquanto a gente é chamado ao ministério de reconciliação. O ministério de Cristo é um ministério que reconciliou pessoas mortas dos seus delitos e pecados ao Deus vivo. Nos fez viver novamente, Deus deu um novo coração, uma nova vida, para que nós pudéssemos ser salvos.
Ele nos chama a esse ministério de reconciliação. E para que sejamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos, então, praticar esse ministério, nos sujeitar uns aos outros, esquecer da nossa própria vontade, esquecer de nós mesmos e servir ao próximo. E de que maneira isso acontece também? De que maneira somos cheios do Espírito Santo? Sujeitando e cumprindo, então, com o papel que o Senhor nos deu. As que são casadas, marido e mulher, cumprindo cada um com o seu papel dentro do casamento, a esposa se submetendo ao marido, e o marido amando a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, dando a própria vida pela igreja. Filhos, como vocês são cheios do Espírito Santo também? Sendo obediente a seus pais. Novamente, eu, esposa, sou cheia do Espírito Santo. Quando eu me submeto ao Gabriel, eu cumpro com o meu papel de mulher que a Bíblia me chama a cumprir. E me submeto ao Gabriel como marido. Eu sou a auxiliadora dele, mas a resposta final das decisões vem dele, não vem de mim. Porque o Senhor o colocou como cabeça. Assim como Cristo é o cabeça. E eu sou cheia do Espírito quando me submeto a isso. Novamente, não significa que a mulher não pode falar nada. Na verdade, a palavra auxiliadora é a palavra ezer em hebraico, que significa companheira indispensável, que é a mesma palavra que Deus usa a respeito dele para com o seu povo. O Senhor é indispensável para com o seu povo, e a mulher é o ezer do marido, é indispensável para o seu marido. Essa conselheira indispensável. Só que na hora de tomar decisões finais, quando há divergências e não se chega a um consenso, quem dá o martelinho final é o marido, e ele vai dar contas disso diante de Deus. Eu não vou dar, ele vai dar, porque ele é responsável por isso. E ele é responsável, então, por me amar e se entregar por mim, como Cristo se entregou pela igreja. E ele vai ser cheio do Espírito Santo quando ele cumprir esse papel. E vocês que são filhos dentro da casa dos seus pais, vocês são cheios do Espírito quando vocês são obedientes aos seus pais. E nós, pais, somos cheios do Espírito enquanto nós não provocamos a ira dos nossos filhos e os criamos na disciplina e admoestação do Senhor. Eu estou seguindo o texto aqui, tá bom? E todos nós que trabalhamos fora, como nós somos cheios do Espírito no nosso trabalho? O que fala aí? Capítulo 6. Quando nós, servos, somos obedientes aos nossos senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Quando nós trabalhamos de maneira honrada, de maneira diligente, de maneira justa, não somente quando estão olhando a gente, mas quando a gente está sozinho também, sabendo que a gente está servindo a Cristo acima dos nossos patrões, enquanto a gente trabalha com essa diligência, com essa dignidade, com esse amor, com esse afinco, o Senhor nos está enchendo do Espírito dele. De que outra maneira nós somos cheios do Espírito? Quando aqueles que são chefes tratam de maneira justa, tratam bem os seus funcionários. Os chefes são cheios de Espírito enquanto trabalham tratando de maneira justa, de maneira decente aos seus funcionários. Se vocês pararam para pensar que ser cheio do Espírito Santo, na maior parte desse texto, é as nossas relações, a maior parte desse texto fala, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos de boas relações interpessoais. Então, quando eu perguntei lá no começo, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo significa, e acontece por meio de nós sermos um. Nós tratarmos o outro como Cristo nos trata, com graça, com perdão, com amor, com misericórdia. E lembrando que isso, no meio disso, como o Senhor fala, ao comum e consolável é que os irmãos vivam em união. É aí que o Senhor ordena a sua bênção. E não é de se assustar que isso é uma coisa que o diabo mais ataca. Ele sabe que a união nossa vai manifestar a glória do Senhor para o mundo. Uma vida cheia do Espírito Santo, então, ela não é uma vida que manifesta vários dons. Os dons são super importantes. Só que estar cheio do Espírito Santo não significa dons, irmãos. Senão,
igreja de Corinto, aqui no Novo Testamento, seria a igreja mais cheia do Espírito Santo, mas quando a gente lê a carta de Paulo aos Coríntios, é a carta mais carnal que tem. Os irmãos cheios de confusão, cheios de briga, a igreja cheia de problema, um dormindo com a mulher do pai, uma loucura. E era uma igreja cheia de dons. Ser cheio do Espírito Santo não se trata disso. Isso tem a sua parte super importante nas nossas vidas, mas ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida de santidade, uma santidade que transborda para os nossos próximos, de maneira que nós caminhamos junto em amor, em temor, em misericórdia, em graça. Graça é o favor de Deus que nós não merecemos. É Deus nos dar algo que nós não merecemos. E misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos, que é o castigo. E o Senhor nos chama a tratar os irmãos da mesma maneira. Tratar com graça, misericórdia e amor, servindo. E como Jesus fala, servindo até os inimigos, orando por eles, abençoando. Para a gente finalizar, já indo para a parte final, queria que a gente lesse uma igreja que manifestou isso. O que aconteceu com uma igreja que manifestava essa não é cheiura, como é que fala? Esse enchimento do Espírito Santo. Vamos ler em Atos 2. Atos 2, versículo 42. Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam, isso é, os convertidos, na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, e na comunhão, que nós estamos aqui hoje, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, isso é, num só coração, no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, humildade, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E no versículo, no capítulo 4, 42 também fala... 4:32, perdão, na primeira parte. Da multidão dos que creram, eram um só coração e alma. Quando nós somos um, cumprimos, então, com a intercessão de Jesus ao Pai, e a glória de Deus se manifesta. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que manifesta essa união entre os irmãos, que manifesta esse um só coração. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, é isso que nós devemos seguir. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos, então, cantar em um só coração, ser gratos e sujeitar-nos uns aos outros em todas as esferas da vida, casa, trabalho, enfim, tudo. E aí nós seremos cheios do Espírito. E aí a glória do Senhor se manifestará. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Essa palavra mexe bastante comigo. A gente mora lá no Vale da Bênção. O Vale da Bênção tem um centro de oração. E lidando com todo tipo de pessoa, né? Uma comunidade, a gente vê o defeito de todo mundo vê o nosso defeito. Mas é interessante que tem pessoas que ficam horas no centro de oração, orando, se isolando, orando. Mas quando chega para estar com as pessoas, é briga. É discussão. E a gente vê, a oração é super importante.
Mas se fosse somente a oração que nos enchesse do Espírito Santo, os mais santos seriam os monges, as pessoas que se isolam. Mas toda vez que o Senhor fala sobre santidade, sobre ser cheios do Espírito Santo, toda vez que o Senhor fala sobre uma vida que agrada a Ele, Ele fala sobre comunidade. Nunca é se isolar. Se a gente se isola, a gente fica cego para os nossos próprios defeitos. Mas quando a gente está em comunidade, tudo sai. E tem que sair mesmo, porque a gente tem que ser tratado. Novamente, quando nós nos permitimos ser tratados por Deus, ali o Senhor ordena a sua bênção. Vamos orar, mas eu queria pegar o violão.